Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa EBD Ponto a Ponto. Chegamos no segundo bloco da nossa lição de número 7, que tem como título a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Neste vídeo nós trataremos sobre o segundo ponto desta lição. A rainha Vasti desobedece o pedido do seu esposo, o rei Assuero. Não se tratava apenas de um pedido do rei, se tratava de um pedido do marido. Vasti não obedece a este pedido. É importante nós observarmos que Vasti era uma mulher bonita, formosa, e tinha sobre ela a coroa, uma coroa bela, uma coroa extraordinária. Porém, isto não lhe dava o direito de desobedecer ao seu marido. Não importava qual era a intenção de Assuero em tentar apresentá-la, mostrá-la. Não, o que importava era que ela deveria obedecer a um pedido do seu marido, visto que ela era a sua esposa. E aqui eu analiso o seguinte, me reporto às irmãs que possuem cargos na igreja. E muitas vezes essas irmãs que possuem cargo na igreja, o seu marido, às vezes é um crente que está apenas ali sentado, acompanhando, assistindo e participando dos trabalhos. Veja bem, minha irmã, não importa a sua posição no reino, não importa o seu cargo na igreja, não tenha isso como objeto para você tentar se levantar ou se impor sobre o teu marido. A tua posição, o teu cargo não te dá o direito de pensar que é melhor do que o teu marido. Se ele não prega e você prega, se você tem as oportunidades, se você está próximo ao pastor da sua igreja ou do campo, ou se alguém diz para você que você é importante, isso não te dá o direito de pisar no teu marido, não te dá o direito de desobedecê-lo, não te dá o direito de você pensar que é superior a ele por causa deste cargo, desta função que você tem. Se você é de fato uma cumpridora da palavra de Deus, se você obedece à palavra de Deus, você vai entender que não importa o cargo que você tem, a posição que você tem, independentemente se é na área eclesiástica, se é no mundo secular, não importa o cargo que você tem que honrar e obedecer o teu marido. Paulo fala isso, que as esposas devem obedecer aos maridos, porque na verdade ela é o vaso mais fraco. O marido deve honrar e respeitar a esposa. Isto também é o ensinamento paulino, o ensinamento da palavra de Deus. Então fica aqui o meu recado às irmãs: continue humilde, serva de Deus. Continue servindo a Deus, entendendo se você está aí onde está, é porque foi Deus quem te colocou. Foi Deus quem te colocou aí. Então só glorifique a Deus. Louve a Deus, cultue a Deus com o teu marido, com a tua família, glorificando a Ele, dizendo que Ele é tremendo, que Ele é bom, que Ele é gracioso. Porque não esqueça, como diz Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A rainha Vasti não obedece o pedido do seu marido, e por causa disso o rei Assuero reúne os seus conselheiros para tratarem do caso. O que fariam com a rainha Vasti? Pois aquele acontecido tornou-se visível a todos que estavam ali naquele banquete. Então, uma atitude deveria ser tomada. Só que veja bem, a atitude do rei Assuero não é uma atitude precipitada, não é tomada às pressas, não é tomada com a cabeça quente, porque quem lidera deve liderar com sabedoria, deve agir não pela emoção, mas deve agir com a razão. Isso aqui é importante, porque tem pessoas que infelizmente estão no poder, estão na direção e não sabem tomar decisão, tomam decisão de cabeça quente, toma decisão
e não oram, não tomam conselho, não consultam a Deus, não consultam a liderança e tomam decisões rápidas, e essas decisões são erradas porque são tomadas ali no calor da euforia. E infelizmente essas decisões, elas marcam e deixam marcas profundas sobre aqueles que sofrem essas decisões. Então, uma decisão de um líder, ela deve ser pensada, ela deve ser feita não só com ele próprio. É necessário e é importante se ter uma ajuda ao tomar uma decisão, reunir o conselho, reunir a liderança para ver o quadro, para analisar, para pensar. Isso é importante. Uma decisão jamais ela pode ser tomada sozinha, principalmente por aquele que está na liderança, por aquele que tem uma liderança que está liderando. Ele sempre tem que consultar alguém para que a sua decisão não traga resultados catastróficos sobre aquilo que ele está liderando ou sobre o seu liderado. Uma vez que ficou decidido que a rainha Vasti seria tirada do trono, porque na verdade a rainha Vasti, ela receberia a sentença, ela deixaria a coroa e deixaria o trono por causa da sua desobediência. E essa atitude de Vasti vai levar também o conselho de Assuero a aplicar a lei sobre todas as famílias, de que o homem ele deveria ser senhor na sua casa. Porque veja bem, a atitude de Vasti, ela se tornou conhecida em toda Suzã, porque haviam pessoas naquela festa que foram convidadas e viram a atitude de Vasti, e diziam os sábios, os que viram a atitude de Vasti, principalmente as mulheres, essa atitude levaria as mulheres a não obedecerem aos seus maridos, a serem desobedientes a eles. Portanto, uma decisão deveria ser tomada urgente para que as coisas não desandassem. E aqui vai um recado para os líderes, pastores, irmãos e irmãs que estão na frente do trabalho. Às vezes, se nós deixarmos as coisas soltas, se nós não sentarmos para tomar decisões, esses problemas que surgiram podem aumentar, assim como uma bola de neve, e podem se tornar problemas ainda maiores. Então, o mal ele deve ser cortado logo pela raiz. As decisões devem ser tomadas, decisões sábias, ok? Decisões sábias, para que o problema ele não se alastre. É importante nós observarmos que quando a igreja primitiva se reúne para tratar do assunto sobre os gentios que estavam aceitando a fé, e nas cidades onde o evangelho chegava, os judeus queriam colocar o peso da lei nas costas dos gentios, e o conselho em Jerusalém se reúne para tratar o assunto, para tomar uma decisão rápida e precisa. E ali nós vemos que o Espírito Santo, por meio de uma palavra de sabedoria, ele usa o apóstolo para colocar apenas algumas obrigações sobre aqueles que estavam aceitando a fé. Se essa atitude não fosse tomada, a lei seria aplicada aos gentios e nós não teríamos o cristianismo saudável, mas teríamos apenas um judaísmo alastrado que teria assim as suas garras atreladas ao cristianismo, e essa não foi a intenção de Jesus quando veio pregar o evangelho do reino. Portanto, meu querido líder, é importante tomar uma decisão quanto a um erro que está acontecendo na congregação. Não seja omisso, tome atitude, mostre a sua autoridade e faça com que esse problema ele seja cessado. O escritor aos Hebreus diz que quando se brota uma raiz de amargura, ela perturba muitos e por ela muitos se contaminam. Então é importante cortar logo o mal pela raiz.
A rainha Vasti, ela é, na verdade, tirada do trono. E por causa disso, vai entrar agora a jovem judia, por nome Hadassa, que terá o seu nome mudado para Esté. Se a rainha Vasti não saísse do trono, Esté não assumiria. Na verdade, nós vemos aí Deus agindo na história, que Deus sabia que lá na frente o homem perverso por nome Amã teria o intento de aniquilar o povo judeu. Portanto, Deus, sabendo disso, ele age na história e para um propósito, para um fim específico, por meio da sua providência, Deus vai trabalhar ascendendo assim a rainha, a Esté, ao trono no lugar de Vasti. Muito bem, nós ficamos por aqui neste segundo bloco. Eu te convido a assistir o terceiro bloco, que é o fechamento desta lição. Assista este vídeo e nós nos vemos nesta próxima aula, em nome do Senhor Jesus.